Existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo. Ele se esconde no silêncio da noite, quando tudo fica escuro e os pensamentos começam a falar mais alto. É o cansaço de quem passou por batalhas que ninguém viu, de quem entrou em um novo ano carregando dores antigas, promessas não cumpridas e perguntas sem resposta. Talvez você esteja deitado agora, tentando dormir, mas sentindo o coração inquieto. O corpo pede descanso, mas a alma parece em alerta, como se algo estivesse fora do lugar. E, no fundo, você sabe, não é falta de sono, é excesso de peso espiritual. Essa oração não é apenas para pedir, ela é para entregar. Porque há noites em que Deus não quer que você lute, Ele quer que você confie. Fique aqui, ouça com o coração aberto. O que você vai ouvir pode mudar a forma como você atravessa esta madrugada e os primeiros dias de 2026. Era o início do ano. Tudo ao redor falava de recomeço, mas dentro do coração havia um conflito difícil de explicar. A pessoa de quem falo estava deitada, olhando para o teto, sentindo um aperto no peito que não vinha do corpo, mas da alma. O relógio avançava e o sono não vinha. Cada pensamento parecia mais pesado que o outro. Medo do futuro, culpa pelo passado, ansiedade pelo que ainda não tinha acontecido. Era como se o silêncio do quarto amplificasse tudo aquilo que durante o dia era ignorado. Ela tentou orar, mas as palavras não saíam organizadas. Não havia força para discursos longos, nem fé para pedidos elaborados. Só um sussurro interno dizendo: Deus, eu estou cansado. E talvez essa seja exatamente a sua situação agora. Você ainda crê, mas está cansado de ser forte o tempo todo. Naquela noite, algo começou a mudar não quando os problemas desapareceram, mas quando o coração parou de resistir. Porque existe um momento em que lutar cansa e entregar liberta. Foi ali, naquele silêncio que gritava, que Deus começou a trabalhar de um jeito invisível, porém profundo. Se essa parte falou com você, escreva nos comentários: Deus está comigo. Às vezes, declarar isso em voz escrita é o primeiro passo para a paz entrar. O mais difícil daquela noite não era a escuridão do quarto, mas a escuridão dos pensamentos. Porque quando tudo se cala ao redor, a alma começa a falar, e nem sempre o que ela diz traz paz. A fé estava ali, ainda viva, mas parecia frágil diante do medo que insistia em crescer. Havia uma pergunta que se repetia como um eco silencioso. E se nada mudar neste novo ano? Os primeiros dias de 2026 carregavam expectativa, mas também carregavam o peso das decepções passadas. Promessas feitas a Deus, decisões adiadas, orações que pareciam não terem sido respondidas. A fé dizia: confia. O medo sussurrava: e se Deus não agir dessa vez? Essa é a luta que quase ninguém vê. Não é falta de fé, é o excesso de acreditar por muito tempo sem ver. É a exaustão de quem orou em silêncio, chorou escondido e continuou caminhando mesmo sem entender o caminho. Naquela madrugada, o coração entendeu algo importante. Deus não rejeita uma fé cansada. No contrário, Ele se aproxima ainda mais quando percebe que já não temos forças para fingir que está tudo bem. Foi nesse confronto entre fé e medo que nasceu uma oração diferente. Não uma oração de pedidos, mas de rendição. Uma oração que não exigia respostas imediatas, apenas a presença de Deus ali, naquele quarto, naquele momento. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, entre continuar lutando sozinho ou confiar de verdade. Se essa verdade encontrou seu coração, escreva nos comentários: eu confio mesmo com medo. Essa declaração pode ser o começo da sua libertação interior. Chegou um momento em que resistir ficou mais pesado do que se render. O corpo estava deitado, mas a alma ainda lutava, tentando sustentar aquilo que já não tinha forças para carregar. Foi ali, no limite, que a oração mudou de tom. Não havia mais palavras bonitas nem frases decoradas. Havia verdade. A pessoa respirou fundo e percebeu algo simples, mas poderoso. Deus não se impressiona com orações longas. Ele se move por corações sinceros. E então, quase em silêncio, veio um desabafo que parecia mais um choro interno do que uma oração formal. Pai, eu não sei mais como continuar desse jeito.
Eu tentei ser forte, tentei entender, tentei controlar, mas eu estou cansado. Se o Senhor não me sustentar, eu não consigo dar mais um passo. Não houve resposta imediata, nenhum sinal visível, mas houve algo ainda mais profundo. A sensação de que aquelas palavras não estavam batendo no teto do quarto, e sim chegando diretamente ao coração de Deus. Às vezes, a maior libertação acontece quando paramos de explicar demais e apenas entregamos, porque Deus conhece cada detalhe que você tenta esconder até de si mesmo. Ele sabe onde dói, ele sabe onde você perdeu a esperança, e mesmo assim, ele permanece. Naquele instante, o peso começou a ceder, não porque os problemas sumiram, mas porque o coração finalmente soltou aquilo que nunca conseguiu carregar sozinho. Talvez essa seja a oração que Deus esperava ouvir de você. Não perfeita, não forte, apenas verdadeira. Se essa parte falou com você, escreva nos comentários. Deus conhece meu coração. Às vezes reconhecer isso já traz descanso. Entregar não é simples. Às vezes dói mais do que lutar, porque lutar nos dá a falsa sensação de controle, enquanto entregar exige confiança total. Naquela noite, ao fazer aquela oração sincera, algo dentro do coração resistiu. Era como se uma parte dissesse: e se eu soltar tudo e nada acontecer? Esse medo é mais comum do que imaginamos. Não é medo de Deus, é medo de se decepcionar outra vez. Medo de confiar completamente e ainda assim passar pela dor. Mas Deus nunca prometeu ausência de lutas. Ele prometeu presença no meio delas. Enquanto a pessoa permanecia em silêncio, veio à memória um versículo antigo, quase esquecido. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Não dos fortes, não dos que fingem estar bem, mas dos quebrantados. Foi nesse momento que a entrega se aprofundou. Não apenas dos problemas, mas também das expectativas, dos prazos, do jeito que as coisas deveriam acontecer nos primeiros dias de 2026. Tudo foi colocado diante de Deus, sem exigências, sem condições. E algo começou a curar por dentro. Porque quando você para de exigir que Deus faça do seu jeito, abre espaço para Ele agir do jeito dele. E o jeito de Deus, mesmo quando não entendemos, sempre carrega paz. Talvez você esteja resistindo à entrega completa, segurando uma dor, um medo, um plano. Mas o que você tenta controlar pode estar te impedindo de descansar. Se essa verdade encontrou você agora, escreva nos comentários: eu entrego tudo. Às vezes, soltar começa com uma simples decisão. Depois da entrega, o quarto continuava o mesmo. A cama era a mesma. Os problemas ainda existiam, mas algo invisível havia mudado. O coração, que antes estava acelerado, começou a desacelerar. A respiração ficou mais profunda. A mente, aos poucos, parou de correr atrás de cenários que ainda nem existiam. Essa é a paz que Deus oferece. Não a paz que vem quando tudo se resolve, mas a paz que chega mesmo quando nada mudou por fora. Uma paz que não faz sentido humano, mas faz morada na alma. A Bíblia descreve essa paz como algo que excede todo o entendimento, porque não pode ser explicada, apenas sentida. Foi exatamente isso que começou a acontecer naquela madrugada. A inquietação deu lugar a um silêncio diferente. Não um silêncio pesado, mas um silêncio que acolhe. Talvez você esteja esperando Deus mudar algo externo para só então descansar. Mas muitas vezes, Deus primeiro muda o interior, para que você consiga atravessar o externo sem se perder. Os primeiros dias de 2026 não precisam começar com respostas completas. Eles podem começar com confiança, com a certeza de que mesmo sem entender tudo, você não está sozinho. Aquela pessoa fechou os olhos sem a necessidade de vigiar o amanhã. Pela primeira vez em muito tempo, o coração permitiu descansar nas mãos de Deus. Se você deseja essa paz hoje, escreva nos comentários: a paz de Deus me guarda. Que essa declaração seja mais do que palavras, seja uma entrega real. O descanso começou de forma sutil, quase imperceptível. Não foi um alívio repentino, mas uma sensação constante de que já não era necessário vigiar tudo. A alma entendeu algo que a mente demorou a aceitar. Enquanto você dorme, Deus continua trabalhando. Existe um momento na caminhada espiritual em que o descanso deixa de ser apenas pausa e se torna confiança.
Foi isso que aconteceu naquela madrugada. A necessidade de controlar cada detalhe dos primeiros dias de 2026 perdeu força. As perguntas ainda existiam, mas já não dominavam o coração. A Bíblia diz que Deus não dorme nem cochila, e quando essa verdade desce da cabeça para o coração, algo muda. Você percebe que pode fechar os olhos sem medo, porque existe um Deus que permanece atento mesmo quando você descansa. Talvez você tenha passado muito tempo tentando resolver tudo sozinho, achando que descansar era sinal de fraqueza. Mas no reino de Deus, descansar é um ato de fé. É dizer sem palavras: eu confio mais em ti do que nos meus próprios esforços. Naquela noite, o corpo começou a ceder ao sono, mas a alma permaneceu segura. Não havia pressa pelo amanhã, apenas a certeza de que, seja qual for o caminho, Deus estaria presente. Se hoje você decide confiar mais e controlar menos, escreva nos comentários: eu descanso em Deus. Que essa seja uma verdade viva no seu coração. Enquanto o sono se aproximava, algo começou a florescer de maneira discreta, quase invisível: a esperança. Não aquela esperança barulhenta, cheia de euforia, mas uma esperança serena, que não precisa provar nada para ninguém. Uma esperança que nasce quando a alma se sente segura novamente. A pessoa não sabia exatamente como seriam os próximos dias de 2026. Não havia promessas específicas, nem sinais claros do que estava por vir. Mas havia algo mais importante: a certeza de que Deus estava ali. E quando Deus está presente, o futuro já não assusta da mesma forma. É curioso como Deus trabalha. Muitas vezes esperamos que Ele fale alto, que dê sinais evidentes, que responda imediatamente. Mas naquela noite, Ele falou através da paz. A mesma paz que sussurra: você não está sozinho, eu cuido de você. Talvez você também esteja esperando uma resposta concreta, um sinal visível. Mas e se Deus estiver te respondendo agora, acalmando seu coração para que você consiga dormir em paz? Às vezes, isso já é um milagre. Os primeiros dias de um novo ano não começam quando o sol nasce. Eles começam quando a esperança volta a respirar dentro de nós. E essa esperança, mesmo silenciosa, tem força suficiente para sustentar o amanhã. Se você sente essa esperança renascendo, escreva nos comentários: minha esperança está em Deus. Declare isso, mesmo que ainda existam dúvidas. À medida que o coração se aquietava, uma verdade começou a se formar com clareza. O novo não precisa ser temido quando Deus está à frente. Os primeiros dias de 2026 ainda eram desconhecidos, mas já não pareciam ameaçadores. O futuro continuava invisível, porém envolto em cuidado. Existe um momento na fé em que paramos de pedir para que Deus revele todos os detalhes e passamos apenas a pedir que Ele caminhe conosco. Foi exatamente isso que aconteceu naquela noite. A ansiedade pelo que viria foi sendo substituída por uma confiança simples, quase infantil, mas profundamente espiritual. Talvez você tenha medo do novo porque o antigo feriu, porque planos anteriores não deram certo, porque promessas foram quebradas. Mas Deus nunca constrói o amanhã usando os escombros da sua dor. Ele constrói a partir da sua fidelidade. Enquanto o corpo relaxava, o coração aceitou algo importante. O novo de Deus não vem para destruir você, vem para alinhar você com aquilo que realmente precisa viver. E mesmo que o caminho inclua ajustes, Deus nunca abandona quem decide confiar. Essa confiança não grita, ela repousa. Ela não exige garantias, ela apenas acredita que Deus sabe exatamente o que está fazendo. Se hoje você escolhe confiar no novo que Deus está preparando, escreva nos comentários: eu confio no agir de Deus. Que essa decisão fortaleça sua caminhada. O sono já não era mais uma tentativa, ele se aproximava como um abraço. O corpo relaxado
a mente desacelerada e o coração em silêncio. Não um silêncio vazio, mas cheio da presença de Deus. Aquela luta interior que antes dominava a madrugada, agora havia perdido força. Existe um descanso diferente quando a entrega é completa. Não é apenas fechar os olhos, é confiar que o amanhã não precisa ser carregado durante a noite. É entender que Deus não trabalha sob pressão humana. Ele age no tempo certo, da forma certa. Talvez você tenha passado muitos dias ou anos dormindo com o coração pesado, acordando cansado mesmo depois de horas na cama. Isso acontece quando a alma não descansa, mas quando você coloca tudo nas mãos de Deus, algo se realinha por dentro. Naquela noite não havia mais pedidos insistentes, havia gratidão silenciosa. Gratidão por ainda estar de pé, gratidão por ter sobrevivido ao ano que passou, gratidão por saber que mesmo sem entender tudo, Deus nunca deixou de sustentar. Os primeiros dias de 2026 não precisam começar com medo, eles podem começar com esse descanso profundo que nasce da confiança e floresce na fé. Se hoje você sente que conseguiu entregar aquilo que te pesava, escreva nos comentários: "Meu descanso está em Deus." Que essa frase represente uma decisão espiritual real. A madrugada seguiu seu curso e o coração, agora tranquilo, já não lutava contra o tempo. Não havia mais necessidade de vigiar pensamentos, nem de ensaiar cenários para o amanhã. A paz que se instalou não dependia de respostas, mas da certeza de que Deus estava no controle de tudo aquilo que ainda não podia ser visto. Dormir naquele momento não era fugir da realidade, era um ato de fé. Era dizer sem palavras: "Senhor, eu confio." Porque quem entrega de verdade não teme o escuro, não teme o silêncio, não teme o desconhecido. Sabe que Deus age até quando tudo parece parado. Talvez você não perceba agora, mas algo mudou dentro de você enquanto ouvia esta oração. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você não está mais sozinho neles. A presença de Deus permanece quando o vídeo termina, quando a tela escurece, quando os olhos se fecham. Essa paz não acaba com a noite. Ela caminha com você pelos primeiros dias de 2026, fortalecendo cada passo, sustentando cada decisão, lembrando todos os dias que confiar em Deus nunca é um erro. E agora, faça algo simples, mas poderoso. Se esta oração falou com você, escreva amém nos comentários como um sinal da sua fé. Curta este vídeo como um ato de confiança em Deus. Compartilhe com alguém que começou este ano sem forças, mas ainda ora em silêncio. E se inscreva neste canal, como quem diz: "Eu escolho caminhar com Deus todos os dias." Porque se você ouviu tudo até aqui, é porque Deus continua sim ouvindo você.